Imagina um moleque tão bom no que ele faz que ele consegue tirar um dos prêmios individuais de um dos melhores jogadores que já jogou basquete em todos os tempos e ainda por cima no seu prime. Sim, estamos falando dele. A primeira escolha do draft de 2008, Derrick Rose, o jovem que conseguiu tirar o MVP consecutivo de LeBron James, o cara que jogou tanto que fez geral duvidar dos seus próprios ídolos. Mas se as lesões não tivessem atrapalhado, como seria a história desse cara? Hoje a gente vai relembrar a ascensão e queda e o e se, que até hoje fazem os fãs criarem grandes teorias. Sem enrolação, já deixa o like, se inscreve e ativa o sino das notificações. E se você caiu aqui de paraquedas, eu sou o Rael, gravo vários vídeos sobre moda, NBA e entre vários outros assuntos que eu curto trocar uma ideia com vocês. Quando o Derrick Rose pisou na quadra, parecia que a NBA tinha ganhado um novo chefão dos games, tá ligado? Aquele cara imbatível, mas só com 22 anos ele já botava os veteranos no bolso. Ele era o cara rápido, ágil e fazia parecer fácil jogar basquete. E não demorou muito para que ele virasse o nome mais falado na liga, até mais do que caras como LeBron e Kobe na época, sacou? O ano do MVP. A temporada de 2010-2011 foi de outro nível. Derrick Rose, ele virou o MVP mais jovem da liga. Cara, todo mundo achava que ele era como se fosse um segundo Michael Jordan e que o Chicago Bulls ele tinha acertado na escolha. Porque como ele foi o primeiro pick, a primeira escolha do draft do Chicago Bulls, o pessoal acreditou que ele seria o cara que realmente mudaria o time. E realmente poderia mudar o time. A temporada de 2010-2011 foi de outro nível. Derrick Rose virou o MVP mais jovem da história da NBA e levou os Bulls ao topo do leste. Ele jogava com uma confiança absurda e não tinha medo de nada. Ele foi tão dominante que por um momento parecia que ia reescrever a história da liga. E olha que ele teve que bater de frente com LeBron no seu auge, mano. Imagina você bater de frente com o LeBron bem no prime do cara. Impossível, mano. Mas Derrick Rose fez acontecer. Imagina você sendo um dos melhores que você faz e ainda assim ser melhor do que o LeBron, mano. Surreal, né, rapaziada? Mas enfim. Mas a pergunta que vem e fica: como que ele foi MVP? Porque se você colocar na tabela, Derrick Rose ele teve 25 pontos, 4,2 rebotes e 7,9 assistências. Só que o LeBron James ele teve 26,6 pontos, 7,5 rebotes e 6,9 assistências. E eu li aqui no fórum do Reddit que a rapaziada tava trocando ideia, porque alguns pensavam que o LeBron tinha que ganhar e outros falaram que não, realmente o Derrick Rose tinha que ganhar. Rose ele era a única estrela ofensiva em um time defensivo, mas ele era a verdadeira estrela ofensiva em uma era em que a pontuação era muito menor do que a de hoje. A média de pontos por jogo em 2010 e 2011 era de 99,6 e na última temporada foi de 114,7. Hoje em dia a média eu acho que, se eu não me engano, é entre 120, por aí, porque às vezes você assiste um jogo, tem jogo que vai 130, 129, então hoje em dia os números são bem mais altos, né? Beleza, nisso o Derrick Rose ele ficou em segundo lugar para LeBron James, mas os Bulls varreram um hit durante 4 jogos na temporada regular, superando a liga com um recorde de 62 vitórias e 20 derrotas. Mas se eu te falar que na corrida dos pontos, Rose ele estava em primeiro, Dwight Howard, o Superman, estava em segundo, Kobe Bryant estava em terceiro, sendo que o Kobe ele já era campeão na temporada passada e estava disputando nessa temporada, e o LeBron em quarto, e ninguém mais, ninguém menos do que o Dirk, ele estava em quinto, que foi nessa temporada em que o Dallas Mavericks foi campeão. E detalhe, foi uma das épocas mais difíceis da NBA. E o Derrick Rose, ele amassou todo mundo se consagrando MVP. Cara, pra você ter uma ideia, quão jovem ele foi MVP, o Michael Jordan, ele foi MVP pela primeira vez com 25 anos na temporada de 1987-88. E o LeBron, a primeira vez que ele foi MVP foi com 24 anos na temporada 2008 e 2009. E o mais engraçado é que na temporada 2008-2009, Derrick Rose ele se consagrou o novato do ano, o famoso Rock. Mas aí veio um momento que ninguém queria ver. Um jogo do Bulls contra Sixers, Rose ele rompe o ligamento do joelho e foi aí que tudo mudou. Ele tentou voltar, mas cada lesão nova parecia tirar um pedaço daquele jogador incrível que a gente conhecia. E a NBA, antes que tinha certeza de que seria um dos maiores jogadores, estava chegando ao fim. Detalhe, rapaziada, a primeira lesão foi no joelho esquerdo e a segunda lesão foi no joelho direito. Cara, foi num curto período de tempo em que ele se recuperou, voltou a jogar e sofreu a lesão. E assim, as lesões não afetaram somente o desempenho dele em quadra, mas também ele teve um impacto na sua vida pessoal, porque ele se tornou um jogador mais cauteloso e passou a ter receio de se machucar novamente. Cara, você é louco, mano, eu acho que as piores lesões que tem são em lugares que você se movimenta, por exemplo, joelho, cotovelos, ombro, cara, porque tá se mexendo toda hora e você sofrer uma lesão nesses lugares é
é algo zoado, mano. Apesar de todas as dificuldades, o Rose ele nunca desistiu de jogar basquete e continuou lutando para se manter em forma no competitivo. Ele se tornou um exemplo de superação e perseverança para muitos outros fãs de basquete. Porque na época, rapaziada, até mesmo os jogadores do Chicago Bulls estavam achando que ia ter alguma esperança. Porque, pô, você vê o seu time ganhando 62 vitórias e 20 derrotas, sendo que o pós-Jordan, depois que Jordan saiu até hoje, mano, o Chicago Bulls não ganhou nada, entendeu? Então, várias pessoas criam a teoria, e se ele não tivesse se machucado? Porque realmente, ele se machucou, ele se tornou um jogador mais cauteloso, mas ele nunca desistiu da paixão dele, que foi jogar basquete. Por isso que ele foi trocando de vários times até chegar à sua aposentadoria. Mas mesmo assim, depois de tudo, Derrick Rose ele nunca desistiu. Ele não só pôde ser aquele MVP, mas ainda ele emociona todo mundo quando entra em quadra. Porque na real, o legado dele não tá só nos prêmios e nos números, tá na história e na marca que ele deixou. Além dele deixar lesões apagarem toda a sua paixão pelo jogo, ele é o cara que continua sendo lembrado como um dos jogadores mais amados da NBA. E detalhe, rapaziada, ainda nessa temporada, o Chicago Bulls anunciou que vai aposentar a camisa dele junto com grandes nomes como Michael Jordan, Scott Pippen, Jerry Sloan e Bob Love como um dos únicos jogadores a terem a sua camisa aposentada pelo Chicago Bulls. Mas uma opinião impopular, pra mim o Dennis Rodman ele também tinha que ter a camiseta dele aposentada, porque ele era um monstro em quadra, mas isso aí é papo para outro dia. Derrick Rose ele foi um fenômeno que mudou o basquete e que ninguém nunca mais vai esquecer. Mas a pergunta que sempre vai ficar: e se ele realmente nunca tivesse se machucado, será que hoje estaríamos falando dele como um dos maiores jogadores de todos os tempos? Comenta aí o que você acha. E é claro, rapaziada, já deixa o like, porque eu sou o Rael. E me siga aí para mais conteúdos. Tamo junto.